ele veio aqui na semana retrasada, né, doutor? Deu uma aula pra gente tão especial sobre alimentação, sobre a importância da água, enfim. E agora ele vai nos ajudar a entender melhor essa linha. Vamos lá. Você estava me dizendo que daqui pra cá são os complementos, né? Isso. E aqui os suplementos. Na verdade, o que a gente pensa, Cláudia? O que é um complemento alimentar? É quando você não consegue ingerir na sua alimentação uma quantidade correta de carboidrato, de proteína, de lipídios, vitaminas, sais minerais, que uma alimentação teoricamente bem conduzida te dá. O complemento nasceu para aquelas pessoas que não têm uma alimentação pela falta de tempo ou porque não gosta de muitos alimentos, então você complementa aquilo que falta. Então, complemento alimentar pode ser aqueles potinhos de pozinhos com sabor de frutas que tem proteína, tem vários nomes comerciais de complementos alimentares, que você vai dar chance da pessoa não ter um déficit nutricional porque você está completando aquilo que ele não está ingerindo, na forma de alimento. Isso pode ser na forma de pó, na forma de uma barrinha de cereal, é um complemento alimentar. Tá. Para quem merece a complementação alimentar? Quem come uma quantidade pequena de alimentos, ou por falta de tempo ou por descuido. Tá? Então você pode complementar. A suplementação nutricional é quando você quer dar uma dose a mais de algum componente específico, seja um carboidrato, seja uma proteína, seja uma vitamina, numa dose acima do que se encontraria no alimento, para garantir a pessoa que está utilizando não ter uma perda de composição corporal. Então, eu sou um atleta ou eu sou um esportista que vou na academia, vou malhar, vou correr na esteira, vou pegar peso. Você precisa de um aporte tanto de carboidrato. O carboidrato te dá glicose, que é a energia que teu corpo precisa para manter a sua atividade física. Para te ajudar a treinar, para te ajudar a ter energia, né? tá? E a proteína ajuda você a reconstituir a fibra muscular que você utilizou na sua atividade de musculação. Então, carboidrato indicado antes do treino, proteína depois do treino. E proteína antes também, se possível, não como suplemento, aí como alimento. Antes de você ir para uma academia, se você ingerir um iogurte e comer uma banana, você está dando um aporte de carboidrato da banana e de proteína do iogurte. Aí depende do grau, da intensidade com que você vai estar treinando. Se você for fazer uma caminhada de 20 minutos na esteira, não precisa de suplemento nenhum. Você precisa apenas estar bem alimentado. Uma hora antes, um carboidrato está de bom tamanho. Então, aqui, falando de suplementos, eles são indicados para quem treina muito, para um atleta. Para o atleta. Aliás, os estudos com suplementos começaram no atleta. Porque sempre se questionou, se eu tomar muito suplemento, eu vou ficar forte? Eu vou ficar bombado? Não necessariamente. Primeiro, você tem que fazer atividade física. Você só estimula o aumento de massa muscular com atividade física. O uso de suplementos sem atividade física não faz nem sentido. Tá? Então, e os primeiros estudos nasceram para atletas que iam entrar em competição, que vão treinar e vão ter que participar de competições, de provas, 3 dias depois da primeira, atletas de futebol, de Olimpíadas. Então, eles tinham que recuperar a força física, ter energia para o próximo jogo, para a próxima competição. E, às vezes, um intervalo de tempo curto, em 24 horas, 48 horas. Então, a suplementação com alguns nutrientes, com creatina, com leucina, isoleucina, valina, que é o BCAA, começaram a ser testados em atletas. O que é esse BCAA aqui, né? Na verdade, porque o nosso músculo, ele precisa de proteína para ser constituído. Então, tem várias proteínas que são importantes para formar fibra muscular. Glutamina é um aminoácido que vem da proteína. A glutamina, isso é um aminoácido? Isoleucina, é tudo aminoácido. Então, isso é uma proteína? Isso aqui é um derivado de proteína. Derivado de proteína. Tá? A proteína intacta, ela possui praticamente todos os aminoácidos importantes, que a gente chama de proteína de alto valor biológico, que tem nas carnes, no leite e em alguns vegetais. Na quinoa tem praticamente proteínas com todos os aminoácidos chamados essenciais, que o corpo utiliza, que o corpo não produz dentro. Você precisa do alimento. Por exemplo, se você pegar aqui o whey é um apelido de uma proteína extraída do soro do leite. Tá. É uma proteína completa. Então, logo após uma atividade física, na primeira hora, após uma musculação muito intensa, se você ingerir, pode ser um alimento. Você poderia ingerir um iogurte. Você poderia comer um bife. Você poderia comer um peito de peru. Você tem a proteína ali de alto valor biológico. Tudo isso vai ser utilizado pelo teu músculo novamente.
Só que a velocidade que você digere a proteína e absorve difere do alimento in natura, de você comer uma carne, que vai levar um tempo a digestão, vai ser absorvida aos poucos, até chegar no teu músculo já passou um tempinho. E os estudos mostram que dentro da primeira hora, se você dá uma oferta de proteína para quem terminou de fazer uma musculação pesada, dentro dessa primeira hora, essa proteína que você ingeriu, os aminoácidos vão chegar lá no teu músculo com mais facilidade. Isso vai continuar durante 36 então, por horas. isso é que as pessoas que treinam bastante, que fazem uma prática pesada de exercício físico, tomam, por exemplo, o whey. Porque ela é rapidamente absorve rápido. Então, absorve dentro dessa uma hora onde hora. O músculo precisa ser recuperado. Isso Tá. para um atleta que vai treinar sempre. Sempre. Aí, esse aqui tem a mesma função? Mais ou menos, não, porque isso aqui seria só uma parte dos aminoácidos. O whey é uma proteína completa, tem todos os aminoácidos chamados E essenciais. esse aqui toma também depois do treino? Pode utilizar, mas se estiver utilizando o whey, não tem necessidade. Precisa. Porque o que tem no whey tem aqui. É um ou outro? Ali é uma série de aminoácidos. Existe algum risco para alguém que toma whey, por exemplo, pode prejudicar algum... Pode, função? aí é que é o problema. O excesso de proteína no corpo humano não é interessante. O que pode acontecer? Você sobrecarregar a função renal e ter problemas no fígado. E quando você tem uma dieta... Se você já tem na sua dieta, Cláudia, uma quantidade de proteína adequada, existe uma conta, tá? Entre 0,8 a 1,2 gramas de proteína para cada quilo do teu peso é o que você tem que ingerir no seu alimento. Se eu ingiro entre 0,8 a 1,2 gramas de proteína para cada quilo do meu peso, eu mantenho meu músculo. Eu não preciso mais do que isso. Então, uma mulher que tem 60 quilos, ela tem que comer 60 gramas. Essa conta é feita ou pelo médico nutrólogo ou pela sua nutricionista também, porque essa conta, exatamente, a gente calcula e vê o quanto é o seu aporte. O que você come? O que é proteína? Vamos anotar. Vamos fazer a conta. Você já ingere 1,6 gramas de proteína para cada quilo. Você já está mais do que suprida. Mais do que 1,6 é o que você precisa até 1,8 para ganhar músculo. Para sobrar então e você quem quer ganhar músculo também pode usar, por exemplo, um whey protein depois do treino, porque aí vai potencializar aquele músculo. Exatamente. Se você já ingere mais do que isso na alimentação, ou isso na alimentação, também você vai ter resultados na hipertrofia. Você não vai deixar de ter o ganho. Mas aí se for nessa uma hora depois do treino... Essa uma hora apenas otimiza. Não quer dizer que passou uma hora, meu músculo não aceita mais a proteína. Aceita, ele continua aceitando por até 36 horas. Tá? Então, na verdade, a suplementação é para recuperar o atleta mais rápido e ele fadigar menos na competição seguinte. Para isso, os estudos mostram que a suplementação funciona para o atleta de elite. Perfeito. Muitas pessoas que tomam suplemento e não têm uma atividade física tão intensa, nem sempre poderiam estar tomando, não necessitariam. Estariam tomando sem necessidade. Esse aqui, L-carnitina, eu me lembro que teve uma época que todo mundo falava que isso aqui deixava a barriga seca. Na verdade, a carnitina é um aminoácido que vem também de proteína, encontrado em peixes, em carnes. E é verdade que deixa mesmo a barriga Na hora sequinha, que você está fazendo gordura? uma atividade física aeróbica, depois de 20 minutos que você está numa esteira, num treino, seja o que for, aeróbica é tudo que é movimento repetitivo, que não envolve força de musculação. Uma esteira, por exemplo, a partir de 20, 25 minutos de uma atividade aeróbica contínua, o teu corpo começa a utilizar a gordura do seu corpo como reserva de energia. Não mais a glicose que está no teu sangue. Ele passa a deixar a glicose para o cérebro e começa a otimizar a utilização da gordura do seu corpo como energia. A carnitina otimiza esse passo. O teu corpo utiliza a gordura de reserva do teu corpo mais facilmente com o estímulo da carnitina numa atividade aeróbica, nada a ver com musculação. E quanto disso aqui E a gordura, toma? independente de estar aqui na barriga... E toma o quanto disso, por exemplo? Aí depende, depende de cada do peso, pessoa. depende, né? Mas e faz mal? A contraindicação da suplementação, Cláudia, é se você tem insuficiência renal, nem pensar. Se você tem algum problema hepático, nem pensar. E se você ingere já muita proteína na sua dieta, mais a suplementação, você começa a ingerir 3 gramas de proteína por cada quilo do seu peso. Gramas de proteína por quilo de peso. O excesso de proteína acidifica o sangue. Existe uma mudança no pH do sangue, que fica mais ácido. O teu corpo vai tentar contrabalancear isso. Ele vai tentar evitar essa acidez contínua. Ele vai produzir uma substância dentro do corpo chamada bicarbonato de cálcio. Que vai vir, esse cálcio vai vir de onde? De onde seu corpo vai tirar? Do teu osso. Então, uma dieta hiperproteica por um tempo prolongado, ou com suplementação ou pela alimentação, vai descalcificar teus ossos no futuro.
Então, Isso esse é um risco. sério? Isso é sério. Então, e você tem esse cálcio, depois que for utilizado nessa reação bioquímica, não volta para o teu osso, ele vai ser eliminado pelo rim. Fantástico e aumenta esse assunto. cálculo renal. Isso é tão importante porque hoje a gente vê uma multidão de palpiteiros pela internet, Sim, de gente sim. que conta o que faz, mas sem informação, e um monte de gente que vai seguindo a risca sem parar para pensar Os no riscos que futuro, pode nos ocorrer. riscos. A gente Exatamente. precisa consultar sempre um Sempre. nutrólogo, um Sim. nutricionista. Isso precisa ter orientação, não é brincadeira. É bom, A mas com orientação. suplementação, para quem precisa, Cláudia, Tá. é Isso aqui é o bem-vinda. quê, Gu? Isso aqui é um gelzinho de carboidrato, isso aqui é um açúcarzinho, é glicose. Glicose te dá força, te dá energia. Então, se você vai treinar e não se alimentou bem antes, não ingeriu um carboidrato, você pode fadigar, você pode começar a ter uma perda de energia. Isso aqui garante, antes do treino, um aporte de energia. É combustível para queimar. Mas isso engorda. Se você não queimar, engorda, Aham. porque isso é combustível. Se Isso é você, açúcar. É um açúcar. Tá? Isso aqui, se uma você barrinha- ingerir e andar só 5 minutos, não resolve nada. Barrinha de proteína, existem É um várias. complemento alimentar. Eu não tenho tempo de ingerir proteína. Eu sou um vegetariano, não como carne, quero malhar. Ou não tenho tempo de comer minha proteína e vou para o treino. Uma barra de proteína. Perfeito. Você está garantindo um pouquinho a oferta. É um complemento alimentar. Bom, esse é um assunto que eu gosto muito, por mim ficava aqui a tarde inteira. Aliás, toda vez que você vem, eu quero que você volte. Mas Dessa é vez não vai ser importante, diferente, Cláudia, a gente não. conseguir Eu passar acho que essa você mensagem. precisa voltar mesmo. Eu sei que tem um público que, como eu, gosta de saúde, gosta de se cuidar, de comer bem. E nada como a gente ter alguém realmente especializado É no assunto para bacana nos orientar. esse Muito tema, bom. porque tem que alertar, porque a suplementação mal conduzida está virando febre. E eu atendo em consultório crianças, adolescentes, sendo mal suplementados e com problemas já de saúde. Não, Então, e eles vêm pedir, né? Outro dia... consulte teu médico nutrólogo. A minha pequena veio, eu não posso tomar whey. Não, não pode tomar whey. Só Não depois é de uma pra avaliação tomar, médica. não é? Excluir as É patologias assim. que até contraindicam. Não é para sair sem conversar antes com alguém que entenda. E o Dr. Roberto Navarro é excelente, é um médico nutrólogo, clínico geral, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é pós-graduado em bioquímica médica, especialista em nutrologia. E se você quiser mais informações, entre em contato com a nossa produção, que a gente te coloca em contato com o Dr. Roberto Navarro. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Volta mesmo, tô te Se Deus esperando, quiser. tá bom? Tá ótimo.